Quer saber como entregar os seus projetos mais rápido e com mais qualidade? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te apresentar 2 princípios fundamentais que todo programador deve saber e aplicar no dia a dia. Se você ainda não me conhece, meu nome é Everton Oliveira, eu sou engenheiro de software sênior e nesse canal eu compartilho conteúdo para te ajudar a ser campeão na jornada como dev. Um desafio muito grande na carreira de programador é conseguir realizar entregas rápidas e com qualidade, né? Porque ao mesmo tempo que você tem um time de produto, um time de negócio esperando um projeto entregue no prazo, você tem uma expectativa de que esse projeto seja entregue com qualidade e atenda às necessidades do usuário. E por isso que esses 2 princípios são tão importantes, porque eles abrangem, né? Eles atacam esses 2 desafios que todo programador tem no dia a dia de trabalho. O primeiro princípio é o KISS. Ele foi criado pela Marinha dos Estados Unidos, né? Foi utilizado pela primeira vez nesse contexto da Marinha. E o objetivo dele é manter as coisas o mais simples possível, né? Se você está fazendo alguma implementação de um método, por exemplo, de uma classe, você precisa deixar essa classe, esse método mais simples possível para que outras pessoas consigam dar manutenção e para que esse código não se torne muito complexo, né? E seja caro e difícil de manter esse código a longo prazo. E esse princípio ele se aplica em diversas áreas da vida, em organizações de projetos, arquitetura e design de software. Você pode aplicar ele em testes também. Por exemplo, você tem muitos testes, né? Quando a gente fala de testes unitários, às vezes que não geram valor, não agregam tanto. Então você poderia remover esses testes e ter testes mais focados no coração do problema, né? Naquilo que você realmente precisa testar e garantir. Esse aqui é um exemplo de uma lógica simples, né? Que foi simplificada utilizando esse princípio do KISS, que ele basicamente é uma lógica de idempotência e que ele devolve se uma transferência, né, ela foi aprovada nessa política de idempotência, ou seja, se ela pode ser processada novamente. E aqui a gente tem um if, depois a gente tem um outro if, e aí a gente faz várias comparações de várias validações de status aqui, né? E por fim retorna um true ou false. E aqui com um pequeno refactor usando o KISS, a gente tirou esses ifs alinhados. Então eu já faço uma validação inicial, já dou um retorno. Também peguei esses estados aqui, joguei para dentro de uma lista. E aí eu vejo se o estado da transferência ele está dentro dessa lista de status que são habilitados, né, são permitidos para reprocessamento. E por fim a gente retorna um false aqui. Então esse é um exemplo bem simples de uma refatoração usando o KISS, mas que com certeza se um profissional depois for ler esse código, ele vai ter muito mais facilidade de entender o que o código se propõe a resolver. E os principais benefícios do KISS é a redução do número de bugs e o custo para manutenção, né? Quanto mais o seu código for simples, mais fácil vai ser de dar manutenção, de entender, de evoluir esse código e consequentemente você vai ter menos bugs, você vai ter também um menor tempo para entregar esse software e também dar a manutenção necessária nele. Você consegue fazer entregas mais rápidas, né? Por esse código ser simples, você conseguir evoluir esse código com mais facilidade e também você consegue ter mais qualidade, porque você está com um código que é mais simples de entender e consequentemente ele vai ser mais simples de testar, mais simples de garantir que funciona. E também aí mais num aspecto, né, de front-end, de interfaces, você tem uma maior retenção do usuário. Quando você tem uma interface que é mais simples, que o usuário consegue entender logo de cara, ele tem uma propensão maior a ficar utilizando esse sistema, né? Então
é algo que melhora também a retenção de usuários do seu aplicativo, do seu site. O segundo princípio é o YAGNI, que é você não precisará disso, meio que um resumo dele. Ele foi apresentado nesse livro Extreme Program, do Ronald Jeffries, e o objetivo dele é que você adicione uma feature, né, adicione algo ao seu software, aqui no contexto de programação e de software, só se ela for realmente necessária. Então, por exemplo, se você está criando um repositório, você já pensa como programador, né? Já vou criar um método para dar um get, já vou criar um de update, já vou criar um de insert aqui, porque é certeza que eu vou usar. A gente tem esse costume, né, de querer prever o futuro e já fazer implementações, e isso vai aumentando o código com coisas que não são necessárias para aquele momento, para aquela entrega. Então esse princípio ele tem esse objetivo de que você só faça implementações daquilo que for necessário para aquele momento. E ele se aplica em várias áreas também, né? Em organizações de projetos, arquitetura, design de software e várias outras áreas. Esse aqui é um exemplo, né? Você tem vários desenhos aqui que vamos pensar num repositório, e cada desenho desse seria um método, né? Você tem um get, um insert, um delete, um update. Só que às vezes a sua feature só precisava de 3 métodos. E aí você já quis implementar vários outros aqui que não eram necessários para aquele momento. Então você aumentou o tempo para fazer a entrega e entregou algo que não vai gerar valor naquele momento e que pode ser que nunca seja utilizado. E aí isso vai, na verdade, ficar um lixo dentro do seu projeto e você vai ter que remover isso depois. E os principais benefícios do YAGNI é que você consegue focar no que realmente importa, então você investe mais tempo naquilo que é essencial para sua entrega, então você consegue trabalhar mais naquilo que é mais importante. Você também entrega mais rápido porque você reduz o tempo com implementações desnecessárias, né? Você foca naquilo que realmente é necessário e você reduz a complexidade também do seu código, do software, dado que aquele software ele vai ter funcionalidades bem específicas para o que ele se propõe a resolver. Então, para uma pessoa que está além do seu código, ela vai conseguir entender o que exatamente aquele código faz, o que exatamente existe de feature implementada para ele. Estes são 2 princípios que são simples, mas que, se aplicados no dia a dia, eles vão trazer um valor enorme para a empresa em que você trabalha, também para a sua carreira, para a sua vida como programador, porque você vai ter mais foco naquilo que realmente importa, você vai ter um cuidado de fazer implementações que sejam simples, que sejam fáceis de entender, e isso gera um efeito positivo em várias áreas, né? Tanto na parte de entrega do seu software, quanto na parte de manutenção desse software, e também você reduz custos para a empresa, dado que você tem um software que vai ser mais barato de dar manutenção, você vai ter um software que demora menos tempo, né, para gerar valor para o usuário. E na minha experiência como programador, como engenheiro de software, eu vejo que muitos profissionais ignoram esses princípios, investem tempo, investem horas em funcionalidades que muitas vezes nunca são usadas, e isso é um desperdício, né, de tempo, de recursos da empresa que você poderia estar aplicando em outras coisas, e você acaba às vezes investindo tempo em algo que não vai gerar valor. E também esse princípio YAGNI, eu acho que ele é muito importante do ponto de vista de você conseguir ter um código que ele é mais enxuto, né, e mais fácil de dar manutenção. Você consegue também ter uma cobertura boa de teste, dado que você só tem aquilo que é essencial. Você consegue dar uma atenção maior
para o que é essencial, né, e fazer realmente implementações que vão gerar valor para a empresa e para o usuário final. Eu particularmente aplico esses princípios diariamente na minha rotina de trabalho, na minha vida como programador. Se você também aplica esses princípios, se você já conhecia eles, comenta aqui embaixo o que você tem de experiência com eles, teve algum momento que isso te ajudou. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Aqui neste canal compartilho conteúdo focado bastante em back-end, mas também vou começar a trazer conteúdos mais de soft skills, de desenvolvimento de carreira, para você conseguir ter um sucesso como programador, você conseguir ter skills que realmente geram valor e que são procuradas pelo mercado. Muito obrigado por assistir até aqui, te vejo no próximo vídeo, um abraço.